Observação Gospel Canal Oficial. Importante notar que apenas o marido da irmã Rose saiu para fora da casa, pois recebeu do Senhor instrução e unção individual posterior específicas para isso. A irmã Rose permaneceu dentro de casa com portas, janelas e cortinas fechadas, conforme instruções gerais dadas pelo Senhor em revelações anteriores aos seus filhos para os 3 dias de escuridão, incluindo permanecer em casa, arrependimento, jejum, oração. 3DD Sonhos do Senhor e instruções individuais posteriores. Parte 1. Rose. 25 de abril de 2025. Introdução. Estou compartilhando 2 sonhos dados ao meu marido, em 2 cenários diferentes, do que, eu e ele, estaremos fazendo durante os 3DDE. Por favor, levem esses sonhos ao Senhor em seu momento de oração para obter instruções individuais adicionais. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Tenho 2 sonhos para compartilhar que foram dados ao meu marido. Então, estou aqui para compartilhar os sonhos dele. Estamos em oração. Ele recebeu o primeiro há 6 meses e há cerca de 2 semanas recebeu o outro. É novidade para o meu marido receber sonhos inicialmente. Ele não verificou a data nem anotou, mas enquanto orava, perguntando ao Senhor, você quer que isso seja compartilhado? O Senhor disse ao meu marido que sim, que deveria ser compartilhado e ele precisava fazer um diário para anotá-los. Então, estou aqui para ler para vocês agora. Espero que estejam todos bem. Ambos os sonhos são sobre os 3 dias de escuridão. O primeiro sonho. O primeiro cenário é ele no trabalho quando a escuridão chega e o outro cenário é ele em casa. E dentro dos sonhos haverão mais instruções para nós. Vou continuar com o sonho. Este foi o primeiro que ele recebeu. Ele disse que foi há cerca de 6 meses. Era um dia normal de trabalho. Meu marido é mecânico. Ele trabalha em uma oficina. Um dia normal de trabalho, com céu limpo e sol brilhante, o que é incomum para nós aqui no Reino Unido. Então, até isso é incomum por si só. Céu limpo e sol brilhante, todos trabalhando intensamente, sem perceber completamente o quanto tudo estava ficando escuro ao redor. Era uma névoa negra e espessa. Sabíamos que nossos olhos estavam bem, mas havia escuridão para onde quer que tentassemos olhar. Eu sabia o que era, só não esperava quando ou quão repentinamente a escuridão engoliria tudo. Enquanto eu estava ali, remoendo meus pensamentos, tentando me lembrar do que estava ao meu redor e o que fazer, comecei a notar que conseguia ver um brilho fraco saindo das minhas mãos. O brilho vinha de dentro e emanava da minha pele. Eu não era brilhante, mas certamente estava lá, emanando através das minhas roupas. Assim que comecei a olhar ao redor, foi como se a névoa negra estivesse se dissipando. Fui até o centro da oficina e percebi que não estava se dissipando, mas apenas a cerca de 60 a 90 centímetros ao meu redor, eu conseguia distinguir o que estava lá. Então ouvi, ilumine o mundo com minha luz. Seja luz. Nesse momento, eu ouvi as pessoas gritando, tropeçando e batendo em tudo. Gritei. Fiquem todos onde estão. Estou indo atrás de vocês. Vou buscar vocês. Alguns ainda gritavam, questionando o que estava acontecendo. Aos poucos, reuni todos ao redor da oficina e os guiei para o refeitório. Ao me aproximar das pessoas, elas ficavam maravilhadas ao ver o brilho que emanava de mim. O brilho era o que eu sabia ser o Espírito Santo emanando de dentro. À medida que o grupo aumentava no refeitório, cada vez que eu ajudava a próxima pessoa a entrar, eu ouvia as teorias mirabolantes sobre o que estava acontecendo. De alienígenas a erupções solares e guerra química, ajudei a última pessoa a entrar no refeitório e fui trancar a oficina. Toda vez que chegava a uma porta ou janela, ouvia gritos e uivos, rugidos e coisas grandes lá fora se chocando contra tudo. Até o som de algo grande voando lá fora. Caminhando de volta para o refeitório,
Louvei ao Senhor, agradeci e pedi as palavras que precisaria para explicar o que estava acontecendo aos meus colegas. Então, a porta do refeitório se fechou atrás de mim. Foi então que acordei. Fim do primeiro sonho. And then the canteen door closed behind me. And then that's when he woke up. Comentário. Novamente, o que é significativo nisso é o que o meu marido estava me contando sobre fechar a porta da garagem. Ele me disse que na época em que teve esse sonho, 6 meses atrás, achou aquilo incomum, porque não tinha as chaves da garagem. E, 2 semanas atrás, ele recebeu as chaves da garagem para poder abrir, trancar e tudo mais. Percebemos nisso a importância do momento em que isso aconteceu. Então, esse foi o primeiro sonho e o segundo, novamente, os 3 dias de escuridão, mas desta vez ele está em casa e disse que recebeu isso há cerca de 2 semanas. Vou ler o que ele escreveu. O segundo sonho. Rose e eu estávamos sentados lendo. Rose se levantou e foi até a cozinha. Está acontecendo. Está aqui. Rose gritou. Levou o que pareceu alguns minutos para eu perceber o que estava acontecendo. Rose já tinha coberto as janelas da cozinha e eu comecei a cobrir as janelas da sala, pois tudo estava ficando escuro. Primeiro preto e branco, depois o branco se transformando na mesma escuridão de todo o resto. Terminei de cobrir as janelas do andar de cima e, assim que tudo escureceu completamente e a casa ficou segura, com as portas trancadas e as janelas cobertas, comecei lentamente a descer as escadas. Ouvi o clique de um isqueiro e, em seguida, um brilho subindo as escadas. Cheguei ao pé da escada para ver as velas acesas sobre a lareira, conforme as instruções que Rose receberá. Sentamo-nos para orar e, de casa, podíamos ouvir os demônios uivando, arranhando e se movimentando. Logo depois de começar a orar, minha atenção se voltou para os nossos vizinhos. E ouvi, seja luz. Seja a luz deles. O Espírito Santo me fez perceber que nada lá fora nos faria mal. Levantei-me e fui abrir a porta, e Rose olhou em choque. Não abra a porta. Mas eu estava cheio do Espírito Santo e disse: nós somos a luz. Nós somos as luzes. Meio rindo, meio animado, quase pulando de alegria ao perceber isso. Convenci a Rose de que tudo ficaria bem e que eu chamaria os nossos vizinhos. Inicialmente, quando fechei a porta atrás de mim, fiquei do lado de fora sem saber o que esperar. Eu só conseguia enxergar o que estava ao meu redor. Parecia haver um tom avermelhado em vez de um brilho em tudo, e o barulho dos demônios era quase ensurdecedor, inferno na terra. Nada aconteceu enquanto eu estava ali. Hell on earth. Nothing had happened. Nothing had happened as I'd been stood there. Então, fui até os nossos vizinhos, ainda ouvindo os demônios, mas nenhum se aproximava de mim. Caminhei até os nossos vizinhos mais distantes, na mesma rua, porque aqui temos uma casa de campo isolada e são todas casas isoladas. É bem rural, então não é fácil chegar até os nossos vizinhos, que também estão muito espalhados. Caminhei morro abaixo e bati na porta. Acabei tendo que bater e gritar quem eu era e que estava ali para ajudar. Uma mulher abriu a porta e ficou chocada por me ver, pois para ela tudo ainda era escuridão. Depois de acalmá-la, contei que tínhamos luz e provisões e que a Rose estava em casa nos esperando. Enquanto eu voltava, de porta em porta, as mesmas expressões de choque nos rostos das pessoas ao abrirem a porta. Eu tinha reunido um grupo de pessoas comigo, o que dificultava as coisas. Os demônios agarravam qualquer um que estivesse muito longe de mim e eu tinha que trazê-los de volta para perto. Havia alguns vizinhos que não queriam vir comigo e a porta da frente já estava aberta com algo dentro os aterrorizando. Eu tinha que trazer todos comigo e ordenar que o demônio saísse em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bati a porta, Rose abriu e toda a luz das velas se espalhou, para espanto do grupo ao meu redor. Conduzi-os para dentro de casa,
fechando a porta atrás de mim. There were a couple of neighbors who Fim do segundo sonho. I knocked on our door, and Rosie opened the door, and all the light from the candles flooded out to the amazement of the group around me. I ushered them into the house, closing the door behind me. Comentário. Okay, so Belas histórias também, mas estas são definitivamente instruções individuais, ou seja, para nós, eu e meu marido. Ainda não sabemos qual será o cenário, mas pelo menos agora todos sabemos que vamos manifestar a sua glória. Sim, o Espírito Santo, porque somos dele. Então, quando manifestarmos a sua glória, seremos as luzes. Isso é importante, mas temos um trabalho a fazer, é o que o Senhor está nos mostrando aqui. This is Fim da important, primeira but we parte. do have a job to do, is what he's showing us here.